Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a grata satisfação de receber a nutricionista Mariane Borges, do Hospital da Bahia. Como vocês sabem, a nutrição hoje é muito importante. Ela sempre foi, mas hoje tem uma conotação muito grande com a preocupação da saúde dos nossos brasileiros. E nada melhor do que uma especialista do assunto para trocar ideias sobre esse problema de alimentação. Portanto, doutora Mariane, é uma alegria grande tê-la aqui, lhe agradecemos de antemão a sua vinda e vamos explorar um pouco da sua sabedoria e de orientação para o nosso povo. E eu queria lhe perguntar o seguinte: nessa sua experiência que você já tem, e inclusive de hospital, certamente de consultório, o que é que você acha hoje da necessidade da nutrição? Obrigada. A nutrição hoje tem um foco super importante para a vida das pessoas, né? De uns anos para cá, as pessoas têm se preocupado mais com a alimentação. Acho que devido à mídia estar divulgando tanto o aumento da obesidade, do sobrepeso. Então, muitas pessoas têm se preocupado com nutrientes, com o que está comendo. Como também tem muitas pessoas que têm se preocupado pelo fato de ter adquirido algumas patologias ao longo do tempo. Eu lhe pergunto o seguinte: tem assim uma alimentação que é ideal de uma forma genérica, daquilo que você deve usar, daquilo que você deve evitar? Como é que funciona isso? Então, a alimentação não é uma receita de bolo, não é assim tão fácil, porque o meu metabolismo não é igual ao seu. Cada indivíduo é um, né? Então a gente tem que evitar coisas básicas como gordura, excesso de açúcar. Cada alimento tem sua particularidade, mas a gente deve comer um pouquinho de cada coisa. E o ideal mesmo é evitar exageros. E me diga uma coisa: existe ou existem regras de certas alimentação, de certas dietas? Porque eu, pelo menos, já ouvi falar de vigilante do peso, já ouvi falar de glúten que não deve usar. E qual seria a sua ideia nesse caso? Essa dieta de vigilante do peso, ela é positiva? Eu estou perguntando porque eu ouço falar dessa, mas deve ter outras tantas. O que é que você diz? Porque lá deve ser uma conduta que deve ser seguida. Você acha que dá resultado? Então, o vigilante do peso, eles tentam pontuar os alimentos, tentando reeducar a pessoa a comer aquela quantidade de pontos que eles acham ideal. Em certo ponto, é sim, pelo fato de estar tentando reeducar as pessoas, além de ter reuniões, mas não funciona para todo mundo. Eu conheço alguns casos que não funcionou. Mas, no geral, as pessoas perdem bastante peso. O segredo mesmo é não exagerar. A gente tem que comer um pouquinho de cada coisa, mas sem exagerar mesmo. Nada, exagero faz bem, né? É verdade. E essa história do glúten,
que agora parece que está em moda, as pessoas estão Evitar o procurando glúten. alimentação que não tem um glúten. Qual é o resultado disso? Na verdade, existem pessoas intolerantes ao glúten. O glúten é formado pela farinha e o açúcar e a água. Ela forma uma rede de glúten, em que algumas pessoas têm intolerância. Isso é uma patologia, isso é fisiológico, é da pessoa mesmo. Porém, existe um novo estudo na nutrição funcional em que mostra que o glúten não é aceito por a maioria da população. Mas assim, são estudos em que estão ainda a ser comprovados. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não, mas existem vários estudos ainda controversos e a favor. Agora, me pergunto o seguinte, se porventura a pessoa não tiver a intolerância ao glúten, você acha que haveria algum prejuízo do ponto de vista de trazer uma maior massa corporal se você utilizar o glúten ou deve evitar sempre? O glúten, ele é rico em carboidrato. O carboidrato é a maior fonte de energia. Ele é essencial para o nosso organismo, para o nosso consumo diário de energia. Porém, ele tem que ser evitado também em excesso, porque como ele é rico em energia, ele facilmente faz a pessoa engordar, se for consumido mais do que a necessidade fisiológica da pessoa. Então, por isso, deve se evitar excesso de pão. Você pode comer o pão, mas tem pessoas que querem sentar, comer 10 pães, 5 pães, 3 pães. Esquece que não existe só pão, existem frutas, existem derivados do leite, que também são importantes. O que tem acontecido muito atualmente é que as pessoas querem uma alimentação rápida. Então, o biscoito, fonte de glúten. O pão, fonte de glúten. E aí associa o ganho de peso ao glúten. E não é bem assim, né? Agora eu queria lhe perguntar o seguinte, nessa história hoje, porque antigamente eu acho que não existia alimentos suficientes para que você pudesse substituir aqueles que contêm glúten. Então hoje parece que a indústria, ela, sob um certo aspecto, elas estão produzindo alimentos sem glúten. Tanto que elas se preocupam de, no rótulo, colocar não contém glúten. Exatamente pelos dois motivos, certamente, né? Da intolerância e, de qualquer maneira, de ganhar um pouco mais de peso, não é? Hoje em dia é obrigatório não identificar na embalagem o que se contém no alimento. E o glúten, principalmente pelo fato da intolerância mesmo. Porque quem tiver intolerância a glúten ao consumi-lo vai causar um transtorno, um desconforto muito grande. Você tocou aí no assunto da embalagem e eu queria lhe dizer o seguinte. Eu me recordo bem que quando eu fui deputado, das preocupações que eu tive, principalmente naqueles, digamos assim, que não devem levar a quantidade de açúcar, vamos dizer, de sacarose, coisa que o vale, e principalmente os diabéticos, ou outros tantos que estejam proibidos, eu fiz com que um projeto para que se colocasse nas embalagens também o consumo dos edulcorantes, daqueles que você pega, os substitutos, digamos, do açúcar, para que você também soubesse quanto de dosagem, não é, daqueles edulcorantes que você está consumindo durante o dia. Porque, se não me falha a memória daquilo que eu pude ler, de observar, de pesquisas, todos esses edulcorantes, não é, que são esses preparados que você usa como de sacarina,
aquele outro que você sorbitol, está compreendendo como é, que você tem, você teria que ter uma certa dosagem para que você não ultrapassasse aquela sua necessidade para que não trouxesse, digamos assim, algum resultado ruim, né? Bom, não, a coisa não, parece que não chegou a tanto, eu nunca mais vi. Eu vi que realmente eles põem a quantidade que tem realmente desses edulcorantes que dão um resultado que você pode evitar. Porque às vezes você vai dizer, bom, tal adoçante, ele traz danos à saúde, coisa que o vale. Mas pelo que a gente vê, e depois foi comprovado, que é o absurdo que você utiliza eles, né? Eu não sei bem se dentro da nutrição, o que é que vocês têm cuidado ou não de quando as pessoas não devem usar os açúcares, o que vocês têm, digamos, com esses adoçantes que você utiliza? Então, o adoçante, o edulcorante, ele tem que ser consumido também com moderação. Não é qualquer pessoa que deve consumir. Afinal, os edulcorantes são químicos. São feitos pela indústria. A gente não sabe até onde a gente pode consumir ou não. Ainda também tem vários estudos que dizem dos edulcorantes de alguns, mas que alguns não têm comprovado a sua dosagem ideal. Mas devem ser evitados. Ainda o melhor edulcorante a ser consumido é a estévia, por ser natural. Então ele é bem tolerado pelo nosso organismo. Atualmente, com a preocupação de não chegar na obesidade, do ganho de peso, muita gente tem consumido os edulcorantes à vontade, mas não é bem assim, a gente tem que tomar cuidado. Os adoçantes foram feitos mesmo para o consumo de pessoas diabéticas, que realmente não podem do açúcar. As pessoas que não têm nenhuma patologia associada a diabetes, podem sim usar o açúcar, porém com moderação também. Agora me diga uma coisa, nessa que a pessoa até me fez uma pergunta, sabia que eu iria entrevistar uma nutricionista. Me fez uma pergunta dizendo o seguinte, quem faz a dieta de glúten, há impedimento da utilização, digamos assim, do chocolate, de doce, a proibição, ou a pessoa deve ter um consumo moderado? Geralmente quem faz a dieta sem glúten, não pela intolerância, mas sim por ter adotado a dieta funcional, elas não consumem, está associada a não consumir açúcar, glúten, alguns chocolates possuem glúten, e outros alimentos que eles restringem, geralmente restringem leite, restringem alimentos com conservantes. Faz parte da dieta funcional mesmo, mas não que está associado diretamente ao glúten, e sim ao tipo da dieta. Sim, mas eu lhe pergunto, a pessoa, digamos, que faz essa dieta, não há inconveniente de pessoa fazer uso alguma coisa de um doce ou de um chocolate? Não, o glúten não está associado ao doce em si. Não, não é? A não ser que o doce tenha glúten. Sim, entendi. Não tendo, você tem essa liberdade, não é verdade? Com certeza. Você tem essa liberdade. Agora, uma coisa que eu queria lhe perguntar é o seguinte, e qual que seria, digamos, a dieta ideal que você poderia dizer para os nossos telespectadores? A dieta ideal seria ser baseada em uma alimentação diversificada. Procurar consumir frutas, verduras, sim o açúcar, sem exageros, fontes de carboidrato, o açúcar, os pães, fonte de proteína, leite, derivados, fonte sim de gordura, evitando o excesso, mas fonte sim de gordura, que também os lipídios são essenciais.
Só que tudo sempre com equilíbrio, sem procurar exageros. Cada pessoa tem sua quantidade ideal. Não tem como eu lhe dizer, o senhor deve consumir 2 pães pela manhã e um copo de leite. Pela tarde, uma fruta. Pelo meio-dia, 2 colheres de arroz, 2 colheres de feijão e um pedaço de bife. Não tem. Para eu poder saber qual é a sua dieta, eu tenho que procurar ver os seus hábitos, o seu peso, o que realmente o seu corpo precisa. Entendi. Agora, é saudável você fazer uso de vegetais, de saladas e tal, não é verdade? Muito saudável. Até muitas pessoas que fazem dieta, que são adeptas de dieta para a sua vida, elas costumam citar as saladas, os vegetais, como as amigas. E os perigosos, carboidratos, gorduras, como os perigosos. Mas assim, as saladas de legumes, dificilmente a gente consome em exagero. Dificilmente, até porque a folha, por exemplo, é bem mais fina, é bem mais leve. A quantidade para a gente atingir níveis altos de algum nutriente é mais difícil, porque a gente consome menos. Ela faz muito volume no prato. E se você for pesar, um pé de alface não chega nem a 500 gramas. Não é isso? Então, as saladas tranquilamente podem ser consumidas. Já as frutas, pessoas que tenham ou pessoas pré-diabéticas ou pessoas diabéticas, tem um limite. E até pessoas normais mesmo. O ideal é de 3 a 5 porções diárias. Já os folhosos não tem, as saladas não tem assim um limite. Porque das pessoas que são diabéticas, tem certas frutas que eu acho que tem uma quantidade muito grande de frutose, né? Sim. Como eu ia citar aqui 2, por exemplo, a pinha, o caqui. Eu acho que elas têm uma dosagem muito elevada. Talvez seja recomendável a pessoa, digamos, evitá-las para não trazer nenhum problema, digamos, na sua taxa de glicemia, né? Com certeza. Essa sim. A manga também, algumas frutas realmente têm maior taxa de frutose. Agora, tem uma coisa que também tenho me perguntado. Eu, como tenho restrição de açúcar, e eu sei mais ou menos a diferença. Porque às vezes vem um alimento que diz, alimento light. Vem um outro que diz diet, né? Uhum. E a pessoa fica, digamos assim, sem saber o que é que ele pode usar, não é? Eu, pelo menos, aí você vai me corrigir, né? Porque, no meu entender, e às vezes a gente percebe nos rótulos de alimentos, que quando ele é light, na maioria das vezes tem açúcar. Sim. Ele é mais light para a gordura. Agora, quando ele quer evitar o açúcar, ele tem que ir para o diet, porque esse é que entra, digamos, os edulcorantes, que, aliás, a melhor forma, aí eu já digo por experiência, você me corrija, por favor, que você, ao olhar, que você, por exemplo, não pode consumir o açúcar e deve consumir o edulcorante, é você olhar e se lá tiver, por exemplo, o nome de algum edulcorante, e diz, de uma forma geral diz edulcorante, esse alimento você pode usar. De uma forma geral, esses são diets. Agora, os lights têm muito ligado à questão de gordura. É isso mesmo? Então, os lights e os diets não estão diretamente relacionados ao açúcar em si. Os lights são mais leves em algum nutriente, não precisamente a gordura e o açúcar. E os diets são restritos em algum nutriente, e não precisamente o açúcar. Mas é mais comum a gente encontrar os diets sem açúcar ou com bem menos açúcar, e o light
sem gordura. Por isso que as pessoas associam, mas não propriamente dito está relacionado a esses dois nutrientes. Mas você não acha que o melhor é você ler o que está escrito lá nos ingredientes? Com certeza. O ideal é sempre a gente estar lendo o rótulo. Até muita gente não gosta de fazer mercado com nutricionista, viu? Porque nutricionista vê um produto novo no mercado, quer logo pegar e ler rótulo. A gente, na faculdade, os professores mesmo falam, nutricionista tem que ler logo o rótulo. Mas realmente a gente tem que saber o que as pessoas estão consumindo. Como é que eu vou falar com o senhor sobre um sucrilho novo que lançou, se eu nunca vi, se eu não sei o que ele contém? É verdade. As pessoas têm alimento, a indústria de alimentos está sempre inovando e a gente tem sempre que ler sim. E o consumidor também tem que estar lendo para saber o que está consumindo. Agora, tem uma coisa que as pessoas estão acostumadas a lerem rótulos. Tem uma dificuldade muito grande que as letrinhas às vezes são Pequena, tão pequenas, com certeza. são pequenininhas que você tem dificuldade de enxergar o que é que está lá escrito, né? São muitas informações, às vezes por rótulo tão pequenininho. Eu acho até que deveria o órgão encarregado disso fazer com que os fabricantes pusessem uma letra maior para que você não tivesse tanta dificuldade de enxergar. Agora, doutora, eu queria lhe perguntar uma coisa. Nós estamos nas festas joaninas ou juninas, né? Certo. Tudo dá na mesma coisa, dependendo de concepção religiosa, às vezes. E o que é que você recomendaria a utilizar e a outra que não deveria utilizar? Então, nas festas juninas, os alimentos têm como base milho, amendoim, coco. A gente deve priorizar os alimentos mais fontes de milho do que os de amendoim. Os de amendoim geralmente são mais gordurosos, né? O amendoim mesmo é mais gorduroso. Porém, são todos saudáveis na medida do possível. Só tem que tomar cuidado mesmo. Os bolos são muito gordurosos. Pamonha, tem o leite condensado também super gorduroso. O alimento mesmo in natura, sem ser preparações, é o mais saudável ainda. O amendoim cozido é o mais saudável, melhor do que o pé de moleque, por exemplo, que contém um açúcar. O milho cozido, melhor do que o bolo de milho, que já contém outros ingredientes. E também evitar o exagero. E outra coisa que também tocante nessa parte, digamos assim, de juninas, aquelas pessoas também que têm que ter restrição de açúcar, devem observar muito esse negócio de licor, né, doutora? Com certeza. Os licores são em alta no São João, né? Mas ele contém álcool, que para diabético já tem que ser evitado, açúcar e a fruta que já contém seu próprio açúcar. Às vezes vai leite condensado. E muitos diabéticos não estão atentos a isso, né? Então tem sim que tomar muito cuidado com os licores. E essas pessoas também, digamos assim, esses cardíacos, eles não têm que ter, digamos, um cuidado na alimentação? Sim. Apesar do amendoim ser uma fonte de poliinsaturados que até é uma gordura saudável para os cardíacos, tem que ser evitado, porque os bolos, quais são os ingredientes do bolo? Leite de coco, óleo, são gorduras de péssimo valor biológico. Então tem que ser bem evitado, sim. E além de ter muito açúcar, tem muito açúcar e muito sal. E a maioria dos cardíacos estão relacionados com hipertensão e diabetes, né? Eles têm essa restrição nesse contexto, não é verdade? Mas porque as festas juninas, as pessoas às vezes abusam, né? Porque os alimentos são apreciáveis, né? E são diferentes da nossa rotina, né? Mas também na festa junina tem o forró. Se a pessoa comer um pouquinho a mais,
Vamos descarregar no forró, mas tudo com equilíbrio, para ver se no final a gente consegue um bom efeito, né? Tem essa vantagem. E tem algum, digamos assim, algum óleo que você pode trocar por um outro que não cause nenhum dano ao organismo na questão, digamos assim, exatamente do colesterol e tal, porque parece que tem uns óleos que você pode usar e não lhe traz nenhum problema de colesterol e coisa desse tipo. O óleo melhor a ser utilizado seria o azeite, mas não para frituras, porque óleos submetidos a altas temperaturas acabam se igualando, saturando todos. O azeite, quando consumido in natura, ele é um bom óleo. Muito pelo contrário, ele melhora a gordura boa. Mas nos alimentos juninos, por exemplo, a maneira de deixar eles menos gordurosos é colocar leite desnatado e a menor quantidade possível de leite de coco, leite condensado. E preferir os de milho, os alimentos de milho, que são menos gordurosos do que os de amendoim, por exemplo. Esse que se usa aí, que também eu acho que ele vem da soja, que é o canola, não sei o quê, parece que esse tem uma preferência também, né? É um Mas óleo. são mais difíceis, o acesso das pessoas é mais difícil. Né? Mas ele também é melhor. E parece que você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. A questão do azeite, vamos dizer, certamente o que nós usamos é o de oliva, né, em maior quantidade. Certo. Você acha, por exemplo, que não se deve preparar nenhuma fritura com o azeite ou tem algum inconveniente ele ao ser, digamos assim, utilizado ou numa fervura ou qualquer coisa desse tipo que leva na fritura, ele não é recomendável? O azeite se iguala a qualquer outro óleo quando ele é submetido a altas temperaturas, a 100 graus, ele satura. Então não há vantagem em usar azeite se for para fritar, por exemplo. Se for para colocar ao final da preparação, tudo bem. Ele não vai chegar a altas temperaturas, não vai saturar, pode ser usado. Mas se for para uma fritura, para fritar a gente precisa primeiro aquecer o óleo, submeter a mais de 100 graus para poder fritar. Então, aí já vai tudo embora. Olha, doutora, eu acho que você trouxe uma observação muito grande, que às vezes as pessoas utilizam as frituras por no azeite. Então, digamos, é preferível usar, se possível, na fritura, isso é agora eu que estou idealizando, né? Você faria uma fritura com o canola, por exemplo, e na hora que você fosse comer, degustar aquela fritura, você poderia botar o azeite in natura, porque aí automaticamente ele daria aquele gosto especial e não se transformaria num outro óleo que não lhe interessasse ou não interessasse ao organismo. O de canola vai acontecer o mesmo problema. Os óleos vão se igualar, mesmo sendo de canola ou de qualquer outro. O ideal é pessoas que têm dislipidemia, que tenham colesterol alto, ou que não possa gorduras, é evitar a fritura mesmo. Preferir alimentos grelhados e alimentos cozidos, assados. Evitar a fritura o máximo possível. Não tem para onde correr. Às vezes a pessoa acha que colocando outro desse tipo você estaria a salvo, né? Mas, de qualquer forma, pelo visto, você deve ter muito cuidado para que isso não ocorra, né? Agora, me diga outra coisa. Hoje, por exemplo, a gente tem visto, em outros países, então, pior. Eu, quando vejo isso, eu me lembro muito lá dos Estados Unidos. Porque a gente vê, por exemplo, que a gordura está exercendo um papel muito grande, nefasto, lá nos Estados Unidos. Estou me referindo aos obesos. E a gente vê a quantidade muito grande. E parece que as estatísticas aqui no Brasil estão tendo o mesmo comportamento e as advertências para que se devam evitar
essas coisas para que nós não cheguemos a um estágio que às vezes a gente vê em maior quantidade lá fora. Não é verdade isso? Com certeza. O que acontece? Cada dia as pessoas estão com a vida mais corrida e acabam comendo rapidamente, indo fazer outra atividade. Muita gente acaba comendo na direção mesmo. Tem uma amiga mesmo que ela comendo, indo dirigir para o trabalho, porque não tem tempo de comer. Quantas vezes eu ouço lá no hospital? Nem almocei hoje, não tive tempo. E você comeu o quê? Fiz um lanchinho lá na lanchonete. Isso tudo piora o quadro da obesidade, do sobrepeso, né? Por quê? Essas alimentações rápidas são ricas em carboidrato, ricas em lipídios. Você não dá tempo para o seu organismo sentir a saciedade, então você acaba comendo mais. São muito pobres em nutrientes, esses alimentos geralmente. Acaba se tornando uma alimentação monótona. E isso a gente vê as consequências lá no futuro. Às vezes nem é no futuro tão distante, viu? Depende muito da pessoa. Depende muito da sua genética, depende muito do seu, da sua rotina diária, do seu estado emocional. De repente, quando você olha para o lado, tô lá obesa, tô lá diabética, né? Tô lá infartada. É um risco que as pessoas não percebem. Agora eu lhe pergunto o seguinte, quando essas pessoas estão ganhando assim um peso muito grande, e para cuidar dessa sua alimentação, ela deveria procurar então uma nutricionista para que pudesse orientá-la, né? Com certeza, ninguém melhor do que uma nutricionista para poder orientar sobre uma alimentação, né? E até procurar meios, mesmo no meio de uma rotina tão intensa das pessoas, tão sem tempo, procurar um meio mais saudável, mais adequado para, quem sabe, consumir um alimento, para, quem sabe, se adequar à rotina mesmo. Só por curiosidade, lá no hospital vocês devem, digamos assim, nessa parte de certas dietas especiais, esse processo vocês seguem à risca para que aquela alimentação esteja dentro daquele padrão necessário. É isso mesmo? Lá no Hospital da Bahia a gente tenta evitar o máximo possível colocar alimentos ricos em gordura. O máximo possível é evitar fritura. A gente prioriza mais nas sextas-feiras, que as pessoas estão mais sujeitas a uma alimentação gordurosa, aí que a gente introduz um alimento, mas isso na alimentação do funcionário. Uhum. Mas sempre acompanhada de muita salada, acompanhada de alimentação, dos acompanhamentos mais saudáveis. Para paciente, a gente não coloca gordura. A gente coloca alguns pacientes que não têm restrição, vai o mínimo de gordura, a fim sempre de prezar pela qualidade, né? Eu digo, doutor amigo, uma coisa, você poderia me dizer se você teria alguma informação para os nossos telespectadores televisivos de orientação que você pode dar, que eles podem ter como um padrão para que utilizem em seu benefício? Evitar alimentos industrializados em si. Evitar ter o consumo maior possível de alimentos naturais. Afinal, o que é natural é mais fácil de ser de melhor qualidade. Então você também acha que essas coisas que às vezes você usa de muita fritura, muito óleo, muito açúcar, isso aí deve ser de uso comedido, né? Para que não... Com certeza. Com certeza. E principalmente os alimentos industrializados, que eles são muito ricos em carboidrato, ou muito ricos em sódio, muito ricos em açúcar, para aumentar o sabor
a indústria introduz muito sódio e muito açúcar. Então, por isso que eu falo muito dos alimentos naturais, são mais saudáveis. E você agora tocou aí um ponto importante, que hoje há uma política muito grande contra o sódio, né? Desse uso do sal em quantidade, exatamente pelos malefícios que o sódio causa, não é verdade? O sódio, ele aumenta a pressão arterial se for consumido em excesso. Ele retém líquido, então tudo agora é contra o sódio, né? O sódio, na verdade, não tem nenhum... Ele é consumido na quantidade ideal e a taxa dele é muito baixinha. Então, qualquer 1 grama que você coloca de sódio já atingiu a quantidade. Os alimentos em si já têm sódio. Então, não é aconselhável se consumir nada extra de sódio. É um nutriente muito fácil de se atingir a necessidade diária. Mas, doutora, eu tenho a impressão que a gente já tocou a muitos pontos e que devem ter instruído aí aos nossos telespectadores e que eles tenham aproveitado desses ensinamentos, né? E eu queria dizer a você, mais uma vez, desse nosso agradecimento e dizer de que, se você quiser, digamos assim, dizer mais alguma coisa, mais alguma outra recomendação, nessas palavras finais, você pode utilizá-la. Muito obrigada pela oportunidade e espero que as pessoas tenham conseguido aproveitar alguma coisa, né, dessa nossa conversinha. Mas é isso. Procure consumir mais alimentos saudáveis, procure não evitar ou não exagerar e sentar, ter tempo para a sua alimentação. A alimentação é muito importante. Às vezes a gente não valoriza o como que é importante. A gente precisa de tempo para fazê-la, com certeza. Tá bom, doutora. Muito obrigado, viu? Obrigada. Pela sua vinda aqui, tá bom? Obrigado.